A zona de processamento de exportação de Cáceres agora começa a se tornar uma realidade. O governo do estado publicou edital de licitação para obras da ZPE que tem valor previsto em torno de 17 milhões de reais. E para falar sobre esse e outros assuntos, a gente convive aqui no Jornal do Meio-Dia com o secretário de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso, Ricardo Tomizik. Boa tarde, secretário. Boa tarde. Secretário, lançado aí o edital de licitação para a obra, agora não tem mais perigo da ZPE não sair. Agora sai. É uma grande novidade aí que nós conseguimos avançar na semana passada com a publicação desse edital. Nós tivemos vários problemas para ser superados, para a gente conseguir soltar um edital que seja um edital bem acabado, com um projeto bem acabado. E a nossa esperança é que esse período de licitação transcorra normalmente e que a gente não precise, por exemplo, superar outros obstáculos, tipo impugnação, alguma coisa que venha a ser feita. A gente imagina que vai ser um processo bastante tranquilo de licitação desse projeto. Depois que estiver funcionando, a ZPE, a Zona de Processamento de Exportação, pode significar, inclusive, a redenção econômica dessa região de Cáceres. Sem dúvida nenhuma, é um grande incentivador da economia local. Daí a ideia de se implantar essa zona de processamento e exportação para estimular a economia de toda essa região. E a partir da implantação, vocês têm uma expectativa de geração de 50 mil novos empregos, né, secretário? Diretos e indiretos, né? Como a gente falou, é um potencial muito grande de incentivo, do estímulo ao desenvolvimento econômico de toda a região e com certeza aí num prazo bastante rápido, nós teremos várias empresas já se implantando lá. A ideia é que no segundo semestre de 2018 as obras estejam concluídas e a gente já comece a ceder espaço para que as empresas possam se instalar e começar a girar toda uma roda motriz econômica ali naquela região, que com certeza vai gerar muito emprego, vai gerar muito desenvolvimento para a região de Cáceres. E qual o critério básico aí para a empresa que tiver interesse em se instalar na ZPE? O critério básico é o que a lei determina, que seja a empresa destinada, que produza produtos destinados à exportação, né, uma vez que 80% do que ela produzir tem que ser exportado e 20% obrigatoriamente tem que ser comercializado no mercado interno. Então é essa a condição que a ZPE exige das empresas, né? E para isso ela oferece uma série de vantagens, principalmente nos tributos federais, tipo imposto de renda, IPI, que tem um abatimento bastante considerável. Secretário, com isso vocês também esperam um investimento estrangeiro no estado? Sem dúvida nenhuma, né? A ZPE ela tem o potencial de ser um grande atrativo para investimentos estrangeiros, uma vez que a gente tem todo um potencial econômico que pode ser melhor explorado e isso pode ser industrializado aqui no estado e exportado para vários países. Secretário, um outro assunto aí. Os empresários, eles continuam reclamando que a crise tem castigado a economia. O estado de Mato Grosso agora está preparando aí uma reforma tributária que deve chegar à Assembleia até a segunda quinzena do mês de novembro. Teremos aumento de impostos? Eu acredito que nós teremos um sistema tributário mais justo. É isso que o trabalho tem buscado, né? Nós temos a consultoria da Fundação Getúlio Vargas e nós queremos ter uma tributação que ela seja mais justa e mais eficiente, não necessariamente mais cara. A ideia não é aumentar a carga tributária, a ideia é trazer uma isonomia, onde todos pagam menos. E hoje tem gente que devia pagar mais e está pagando menos. Temos várias distorções no sistema tributário atual que precisam ser corrigidas. Além de ser um emaranhado de leis de difícil interpretação que gera uma insegurança muito grande, nós temos aí setores que poderiam estar contribuindo muito mais. Qual setor aí que vai pagar mais? Na realidade, em relação ao que paga o que a gente busca é que o imposto seja aplicado no consumo, que essa é a teoria que mais atrai aí os pensadores, que o imposto seja aplicado ao consumidor. Nessa linha, né, o comércio vai estar com a ligação mais direta com o consumidor, mas na contrapartida também garantir o crédito dos impostos das mercadorias que são adquiridas, enfim, a produção de um sistema mais justo, onde essa tributação ela seja efetivamente realizada no consumo. Secretário, diante de toda essa crise econômica, a ZPE vem aí para recuperar o fôlego do estado. O senhor acredita que isso só vai acontecer em 2018? É o tempo que a gente tem para construir toda a obra que precisa ser feita para ter o espaço, né? Esse espaço ele é um espaço alfandegado, é uma região fechada, como se fosse uma zona isolada do resto do país, por isso a obra precisa ser feita.
E a nossa estimativa é que já em 2018 essas obras iniciais, né, essa primeira fase das EPE esteja concluída e apta a receber as empresas lá dentro. Secretário, o senhor falava agora há pouco aqui sobre a reforma tributária e o senhor falava aí em justiça tributária. Até poucos dias atrás aí, agora diminuiu um pouco a intensidade, mas até há pouco tempo existiu uma cobrança muito forte em cima do setor do agronegócio e o entendimento de muitos líderes políticos é de que esse setor deve contribuir um pouco mais. Ele vai contribuir um pouco mais com a reforma tributária? Na realidade, a reforma tributária ela vai respeitar a Constituição, né? A imunidade tributária da exportação é uma previsão hoje constitucional, começou com a Lei Candir, hoje é uma previsão constitucional e isso vai ser respeitado, né? Eu acredito que o agronegócio ele tem uma tributação muito baixa quando fala em exportação, porém ele gera toda uma economia de escala, ele movimenta toda uma economia que é bastante arrecadadora, né? E se nós olharmos também hoje na questão dos grãos, o que já é processado, industrializado aqui dentro do estado ou dentro do país, né, nas operações interestaduais, já chega num limite de quase 30% do que é produzido. Então, muito do que se produz aqui também se industrializa aqui e isso gera uma tributação bastante interessante para o Estado. Pois é, o senhor chegou em falar em justiça tributária. O senhor não acha que esse setor deveria pagar um pouco mais? Não, eu acredito que não, porque o setor exportador não pode exportar tributos, né? Nenhum país que se desenvolveu como exportador exporta tributos. A gente tem que olhar para a industrialização e para a verticalização das cadeias. Isso sim é um caminho correto. E nessa questão da reforma tributária tem um assunto aí que é extremamente polêmico, né? Que é a questão dos incentivos fiscais, Perfeito. Que já resultou aí em operações policiais, muita gente foi presa, inclusive o ex-governador Silval Barbosa. O que é que muda no incentivo fiscal com a reforma tributária? Na realidade, nós vamos melhorar as leis de incentivo, né? O que nós temos hoje, que é o PRODEI, que é a principal lei de incentivos fiscais, ela tem uma série de problemas, uma série de defeitos que precisam ser melhorados. Então, nessa esteira da reforma tributária, nós estamos refazendo toda a análise do sistema de incentivos fiscais. Nós entendemos que eles precisam permanecer, porque o Mato Grosso não é uma ilha isolada, existe uma guerra fiscal entre todos os estados da nação e se nós não tivermos as nossas armas, certamente nós vamos perder essa guerra. Então, o que nós precisamos é melhorar as nossas armas, é ter um incentivo sim para que a economia se verticalize, para que a indústria venha para Mato Grosso e cresça aqui em Mato Grosso, mas mecanismos que também tragam segurança para o Estado e tragam segurança para o empresário. Uma reclamação muito grande aí do setor industrial é que existia muito incentivo para os setores de comércio e de serviços. Com a reforma tributária, esse incentivo fica apenas com a indústria? Certamente, o incentivo fica apenas com a indústria e nós já estamos fazendo, desde que o governador Pedro Táxi assumiu o governo, um trabalho de auditoria de todos esses incentivos e já estamos descredenciando muitas empresas de comércio e cerealistas, por exemplo, que tinham incentivo para vender produtos diretamente para a população, para o comércio em geral e para exportar grãos para outros estados sem pagar nenhum tipo de imposto. Então, a gente já está fazendo a revisão desses incentivos que foram concedidos de maneira equivocada, né, para muitas empresas e muitas delas já hoje não gozam mais desses incentivos. O senhor falou em melhorar as leis de incentivo. Vai haver também uma fiscalização maior em cima dessas leis? Na realidade, a fiscalização ela tem que ocorrer de qualquer maneira, né? Então, a gente precisa, sim, de um trabalho mais eficiente de fiscalização, aí é com a Cefaz, né? Não é propriamente com a Secretaria de Desenvolvimento, porque existe muita evasão nas nossas barreiras e tudo, e isso precisa melhorar. Mas para isso melhorar, precisa de investimento, precisa de recurso, então é uma situação bastante complicada. Daí, a iniciativa de se simplificar bastante o sistema tributário, que é isso que a gente busca com a reforma tributária, para facilitar, inclusive, a fiscalização. Agora, o senhor falou aí que a Secretaria de Fazenda é que tem a atribuição de fiscalizar. Agora, no caso da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ela pode indicar os pontos onde hoje existe fragilidade. Sem dúvida nenhuma. Que pontos são esses, secretário? Sem dúvida nenhuma. Incentivos que foram concedidos ao arrepio da lei, né? Nós temos, aí, como falamos, estamos fazendo todo um processo de saneamento desses incentivos fiscais e à medida que a gente encontra irregularidades que precisam ser melhor checadas, a gente faz essa interface com a Secretaria de Fazenda, com o Ministério Público, enfim, o Estado precisa preservar todos os seus direitos também. O caso das cooperativas é um desses exemplos.
Eu não tenho propriedade para te dizer do caso das cooperativas, porque a lei de cooperativa ela tem uma série de atribuições que são próprias da lei de cooperativa, que não tem ligação direta com a lei de incentivos. Então, às vezes, isso são assuntos bastante diversos. Muito obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, secretário.